Olá, amigos. Eu sou o professor Eduardo, professor de Física. Estou aqui para resolver questões da prova do Enem 2013, a última edição do Enem. Neste momento, vamos resolver a questão de número 3. Questão que envolve movimentos circulares. Olhando para a figura da questão, observamos ali a existência de polias interligadas através de correias, através de um mesmo eixo. Então, antes de fazer a abordagem da questão propriamente, vamos fazer algumas considerações de natureza conceitual, uma vez que o assunto movimento circular envolve alguns conceitos, especialmente aqueles de natureza angular, conceitos de período, frequência. Portanto, vamos a estas considerações. Inicialmente, nós vamos admitir uma partícula representada por aquele ponto e que esteja realizando um movimento circular. Num dado momento, ela se encontra nesta posição A. Esta é a trajetória que ela está descrevendo. Aqui eu tenho o centro da circunferência que ela descreve. Este segmento, evidentemente, corresponde ao raio da trajetória descrita. Vamos admitir, portanto, a partícula saindo daquela posição A e vindo até esta posição B num determinado intervalo de tempo. Este arco vai representar o deslocamento escalar realizado pela partícula, que nós simbolizaremos por ΔS. Se dividirmos o arco descrito pela partícula, ΔS, pelo tempo gasto nessa movimentação, iremos obter, evidentemente, a sua velocidade escalar média. Se o movimento é uniforme, isto é, se a velocidade se mantém inalterada em valor, velocidade média e velocidade instantânea são iguais, não há diferença. Então nós podemos chamar simplesmente de velocidade. Mas verifiquem que enquanto a partícula se movimentou de A para B, ela descreveu também este ângulo. E isto aqui será chamado por nós, daqui por diante, de deslocamento angular, ΔΦ. Se dividirmos o deslocamento angular, ΔΦ, pelo tempo decorrido para realizá-lo, esta razão vai nos fornecer a velocidade angular média da partícula. Então observem que nós passamos a tratar a partir daí com duas velocidades. A velocidade com que ela se move ao longo da linha, que eu chamo de velocidade linear ou velocidade escalar, e a velocidade com que ela descreve o ângulo, que nós chamamos de velocidade angular. Se eu tivesse uma segunda partícula localizada, digamos, por aqui assim, e que se movesse junto com a primeira, elas iriam fazer este movimento. Elas sairiam de lá e chegariam juntas aqui. O tempo de movimentação seria o mesmo. Observem que, no mesmo tempo, a primeira partícula percorreu uma linha maior do que a segunda, um arco maior do que a segunda. Então eu digo que a primeira partícula tem uma velocidade escalar maior do que a segunda. No entanto, ambas descreveram o mesmo ângulo. Então eu digo que elas possuem a mesma velocidade angular. Portanto, aí estabelecemos uma primeira conceituação. Corpos que giram juntos têm a mesma velocidade angular e têm diferentes velocidades escalares. Quanto mais afastado do centro, isto é, quanto maior o raio, maior a sua velocidade escalar.
Quando a partícula realiza uma volta completa, decorre um tempo, e esse tempo necessário para essa volta completa, ele é simbolizado pela letra T maiúscula, é chamado de período do movimento. Portanto, período é o tempo necessário para que uma volta completa se realize. Por exemplo, a Terra realiza uma volta completa em torno do Sol a cada 365 dias. Então, nós vemos que o período de translação da Terra é de 1 ano ou 365 dias. A Terra gira em torno de si mesma a cada 24 horas. Portanto, dizemos que o período de rotação da Terra é de 24 horas. Período, portanto, é o tempo necessário para que uma volta completa se realize. Existe também a grandeza chamada frequência, que nós vamos simbolizar pela letra F minúscula, que vai indicar quantas voltas são dadas a cada hora, a cada minuto, a cada segundo. Então, a grandeza frequência relaciona o número de voltas realizado com o tempo necessário para tal. Se a partícula realiza uma volta, esse número de voltas é 1, ela deu uma volta. E o tempo para dar uma volta é o período. Então, observem que dessa forma nós estabelecemos uma relação entre frequência e período, dizendo que a frequência corresponde ao inverso do período. Ou, se quisermos trocar as posições, nós podemos dizer que o período corresponde ao inverso da frequência. E de que maneira período e frequência nos ajudam nesse processo de determinação das velocidades escalar ou linear e angular? Se a partícula realiza uma volta inteira, o seu deslocamento escalar é a circunferência toda. Portanto, no lugar do ΔS, nós podemos escrever 2πr, que é a extensão da circunferência, sobre ΔT. Mas ΔT é o tempo para que ela dê uma volta completa. E esse tempo para dar uma volta completa eu posso chamar de período. Portanto, a velocidade escalar pode ser determinada por 2πr sobre t. Ou, como a frequência é o inverso do período, 2πrf. São maneiras de determinar a velocidade escalar. Velocidade angular, por seu lado, corresponde à razão entre deslocamento angular e tempo. Se a partícula realiza uma volta completa, o deslocamento angular, o ângulo que ela descreve, corresponde a 360 graus, ou a 2π radianos. Então, deslocamento angular, 2π. O tempo para dar uma volta completa é o período. Então, eu determino a velocidade angular fazendo 2π sobre t, ou 2πf, já que a frequência é o inverso do período. Então, aqui nós relembramos os conceitos de velocidade escalar, velocidade angular, período e frequência. Mas a questão, propriamente, envolve a transmissão de movimentos. É evidente que nós não poderíamos fazer essa análise da transmissão de movimentos se não tivéssemos a plena compreensão dos conceitos de velocidade escalar, velocidade angular, período, frequência. Nós então passaremos a esta discussão aqui, a transmissão de movimentos. Eu tenho, portanto, uma representação de uma engrenagem, uma polia, girando em torno desse eixo, uma outra engrenagem, que pode girar em torno desse eixo, e uma correia ou uma corrente fazendo a ligação entre as mesmas. Se num dado momento esta engrenagem começa a girar, e digamos nesse sentido, a correia transmite o movimento àquela outra, que passa a girar, observem, num sentido oposto ao desta aqui.
né? O movimento é transmitido para aquela lá. Muito bem. A correia, a cinta, a corrente que faz a transmissão de movimento se desloca de uma forma única nesse processo. Se ela aqui avança 10 centímetros, por exemplo, aqui ela avança os mesmos 10 centímetros. O que deixa evidente que a velocidade escalar desenvolvida na menor é igual à velocidade escalar desenvolvida na maior. A velocidade escalar na polia menor é igual à velocidade escalar desenvolvida pela polia maior. É evidente que para esta polia menor poder acompanhar a maior, isto é, desenvolver a mesma velocidade, ela vai precisar gerar mais. Ela vai precisar apresentar uma frequência maior. Nós então vamos escrever, no lugar de V, 2π RF igual a 2π RF. Evidentemente, aqui nós temos raio e frequência da menor, aqui nós temos raio e frequência da maior. Como 2π é um fator comum, ele pode ser simplificado. Portanto, o produto raio-frequência para a menor, para a polia menor, é igual ao produto raio-frequência para a polia maior. Exemplificando, se dissermos que esta polia tem raio R e esta tem raio 2R, se dissermos que esta tem frequência F, qual seria a frequência desta aqui? Os produtos precisam ser iguais. Portanto, R vezes X, raio vezes esta frequência, que é desconhecida, tem que ser igual a 2R vezes F, que é aquela frequência lá. Simplificando o R, nós descobrimos que X é igual a 2F. Aquela polia tem frequência F, esta aqui tem frequência 2F. Então observamos o seguinte: como no nosso exemplo o raio desta aqui é 2 vezes menor que o raio daquela lá, a frequência desta aqui é 2 vezes maior que a frequência daquela lá. Portanto, a relação entre as frequências é a relação inversa dos raios. Se dissermos que o raio daquela polia é 3 vezes maior que o desta aqui, esta aqui terá uma frequência 3 vezes maior do que a outra para poder acompanhá-la, e assim por diante. Então, vimos inicialmente, se tivermos pontos girando juntos, esses pontos que giram juntos descrevem o mesmo ângulo, portanto, têm a mesma velocidade angular. Quanto mais longe do centro, maior o espaço que ele percorre, maior o deslocamento escalar que ele realiza, maior a velocidade escalar. Pontos que giram juntos têm a mesma velocidade angular. Quando tenho engrenagens ligadas através de uma correia, elas desenvolvem a mesma velocidade escalar. E desta maneira, a menor gira mais para poder acompanhar a maior. Tendo estes conceitos, podemos agora, então, ir efetivamente à leitura do enunciado e à busca da solução da questão. O enunciado, portanto, diz: para serrar os ossos e carnes congeladas, um açougueiro utiliza uma serra de fita que possui 3 polias e um motor.
o equipamento pode ser montado de duas formas diferentes. Observamos na figura a montagem P e montagem Q. Por questão de segurança, é necessário que a serra possua menor velocidade linear. Então nós vamos dar destaque a essa informação. É necessário que a serra possua menor velocidade linear. Este é o meu objetivo na questão. Por qual montagem o açougueiro deve optar e qual a justificativa desta opção? Em açougues, é extremamente comum a utilização destas serras que fazem o corte de peças congeladas e, portanto, mais endurecidas e de ossos presentes em algumas carnes. Esta serra envolve esta engrenagem aqui, da mesma maneira, na outra figura, a serra envolve a engrenagem menor. O nosso interesse é que ela apresente a menor velocidade linear possível. Vamos observar que o motor irá transmitir o seu giro para a polia número 2. Nesta montagem, o motor, que é a polia 1, irá transmitir o seu giro para a polia 3. O motor empregado é o mesmíssimo nas duas situações. Portanto, o giro da polia 1, o giro do motor, é o mesmo nos dois casos. Na montagem identificada como P, a correia é ligada à polia 2. Na montagem identificada como Q, a correia é ligada à polia 3, que é maior do que a 2. Isto significa que a polia 3 gira menos do que a polia 2. Transmissão de movimento. Como esta aqui, a polia 2, tem raio menor do que a polia 3, a polia 2 gira mais do que a polia 3. Então nós já observamos que o fato de acoplar a correia à polia 3 fará com que haja um giro menor. Acoplando a polia 2, este sistema giraria mais. Então eu já faço a opção pela montagem Q. A montagem Q vai implicar num giro menor, utilizando o mesmo motor. Com isso, a polia 3 e a polia 2 giram juntas. Eu tenho aqui uma frequência de rotação menor, fazendo com que a serra desenvolva uma menor velocidade do que neste caso aqui. Neste caso, a polia 2 gira mais, transmite esse giro para a polia 3, que imprime maior velocidade à serra. Portanto, analisando as alternativas, nós devemos escolher a polia Q, pois as polias 1 e 3 giram com velocidades lineares iguais em pontos periféricos. E a que tiver maior raio terá menor frequência. A alternativa A atende corretamente ao que foi pedido na questão. Era uma questão de uma solução relativamente longa, de uma abordagem muito ampla, e espero que tenham compreendido. Obrigado a todos e até o próximo bloco.